Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Boa tarde, meu amigo Percival. Boa tarde, Marcelão. E aí? Tudo em cima? Hoje sim a gente se cumprimentou certo, porque a gente ainda não tinha se falado. É verdade. Andei por culpa sua que chegou atrasado. Eu não, eu chego na hora. Você chega atrasado. Pensa no seguinte. Pensa em duas situações. E as duas situações são completamente distintas, mas mostra o instinto de um e o instinto de outro. O instinto de um é de maldade. O instinto de outro é de proteger. São duas questões que, olhando à distância, diz assim, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Mas tem. E tem exatamente aqui. Esta é uma mãe. E este é um pai. Coloca ali, por favor. Você está vendo ali o pai encostado no carro e a mãe como se estivesse olhando para ele. Mas ela não o conhece e, se o conhecer, vai ser agora no nosso Cidade Alerta. O movimento que esse homem está fazendo com o braço é um movimento de quem vai sacar uma arma. O movimento que a mulher está fazendo com o rosto, ou pelo menos a contração que ela está fazendo no rosto, é de alguém que parece estar em desespero. Nem a arma foi sacada para ela, nem o desespero dela tem a ver com o homem. O homem saca a arma por instinto e ela chora por nervoso. Ela tem um instinto e o instinto dela, você acredita que seja o quê? O instinto do bem? E o homem que tem uma arma é o instinto do mal? Não é. O homem que tem uma arma vai proteger o próprio filho que ele tem no colo de 6 meses de idade. Ele carrega o filho nos braços e ele, naquele momento, é por isso que ele vai sacar a arma. Você me perguntaria, mas por que a mulher está com o rosto dessa maneira e por que ela tem o instinto do mal? Ela tem o instinto do mal e eu garanto que tem. Por quê? Eu volto já já. Mas como eu dizia, eu falava de uma mãe e de um pai. A mãe, e eu falava também do instinto, né? O instinto de proteger e o instinto da crueldade. Todo tempo a gente vê aqui, né, homens atacando mulheres, crianças sendo torturadas, espancadas, muitas vezes por padrastos, por namorados de mãe, enfim, às vezes com a conivência da mãe, mas aqui é diferente. Aqui é uma mãe que leva para o hospital o filho de 4 anos. Ela leva o filho de 4 anos e chega lá, diz, não, ele caiu da escada. Os médicos vão, olham e começam a recuperar a criança. Mas ali, onde ela está internada, com o filho internado, ela acompanhando, ela vai e bate na criança, sacode a criança, belisca. Nos outros leitos, as pessoas que acompanhavam outras crianças, mães, pais, fotógrafos, filmaram. Tem a imagem, por favor? Por enquanto eu estou... Põe lá, por favor. Repara, lá no fundo, ó, ela abre o áudio. Socorro, grita a criança.
E ela belisca a criança e as outras mães se revoltam. Corta para mim. Esta é a mãe. É a mãe que vai parar na delegacia. Mas eu vou começar com o pai. O pai é um policial civil. Ele está com a esposa e o filhinho de 6 meses ele carrega no braço. De repente, ele tinha ido ao banco sacar um dinheiro. Foi exatamente nessa hora, quando ele já está caminhando, né, praticamente na frente de casa, quando aparece um ladrão que tinha visto ele sacar o dinheiro. Na hora em que ele é revistado, ele vai... Põe a imagem para mim, por favor. Repara, o ladrão vai chegando, ele olha, ele está com o filho no braço, o ladrão vai revistando, ele aí se afasta, troca o filho de braço e atira várias vezes. O ladrão sai mancando, a moto que está do lado não para, ele solta a criança nos braços da mãe e vai lá em busca do ladrão. Exatamente isso. Repara que ele vai, o ladrão vai caindo e ele continua indo atrás do ladrão, quando então ele prende o ladrão. E eu e você vimos ele dar um pontapé no ladrão, certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Ele vai assaltar a criança no colo, o filho de 6 meses? Se alguém criticar, né, a reação natural dele, me perdoa, é porque não tem filho, né, ou não tem alma. Porque ele luta contra o ladrão, protegendo o filho de 6 meses e protegendo a esposa e a própria vida. Ele vê o ladrão caído, ele chega e, num gesto de impulso, ele acaba dando um chute na perna do cara, o que não quer dizer, me perdoa, é uma coisa instintiva. Põe no Cidade. O policial estaciona o carro. Enquanto desce do veículo, veja que um homem de moto passa devagar pela rua. É um criminoso que acaba de deixar o garupa e está sozinho. Com cuidado, o policial tira o filho de 6 meses de dentro do carro. A esposa sai em seguida. A família espera na calçada. Um amigo vai abrir o portão da casa. O garupa que desceu da moto chega neste momento, vem andando e rende o policial que segura o filho. A mulher percebe a ação e não se mexe. Repare que o policial entrega o dinheiro que tem no bolso, mas o bandido começa a revistar o pai. Antes de ver a arma na cintura, o policial pega a pistola e atira várias vezes. O criminoso cai na calçada. A outra câmera mostra que o comparsa esperava o bandido estacionado e decide fugir ao ver que o assalto deu errado. O policial entrega o filho para a esposa e sai atrás do ladrão. Só que o assaltante foge. O policial, então, volta pela calçada. O outro criminoso quer escapar, sai pulando pela rua ferido. A esposa entra na casa e protege a criança. O policial recarrega a pistola e rende o ladrão no meio da rua, até a chegada de uma viatura. Ele também conseguiu recuperar o dinheiro. A tentativa de assalto aconteceu nesta rua, na Vila Maria, zona norte de São Paulo, perto da hora do almoço. E foi, na verdade, uma saidinha de banco. Isso porque o policial tinha acabado de sacar R$5.000 desta agência bancária. De carro, rodou menos de 2 quilômetros até a casa do amigo e lá acabou surpreendido pelo bandido. Em depoimento, o policial civil contou que estava no caixa do banco pegando dinheiro quando percebeu a chegada de um homem estranho, que se aproximou dele dizendo ter uma pergunta para a funcionária do caixa. Esse homem pode ter feito o papel de informante, contado aos criminosos sobre o dinheiro do policial. O assaltante que fugiu de moto ainda não foi identificado. Tiago Brandão da Silva
que aparece nestas imagens, tem 26 anos. Disse que é motoboy. Foi atingido por 4 disparos e está no hospital sob escolta. Quando estava na maca, antes de ser levado pela ambulância, Tiago foi reconhecido por um pedestre que estava na rua. O pedestre disse para a polícia que foi roubado em julho do ano passado, na mesma região, também quando saía do banco, depois de ter sacado dinheiro. Pois bem, o policial vai e se defende o dinheiro dele, defende o filho, né? Espera o cara roubar até que ele se distrai. Aqui não. Deixa só ela aqui, por favor, Edu. Aqui não. Mulher que eu e você estamos vendo é mãe. Mãe de um menino de 4 anos de idade. Ela leva a criança para o hospital e diz que a criança caiu da escada. A questão é que ela cometeu mais uma agressão e na frente de outras pessoas. O instinto dela, o impulso natural, né, é muito maior, né, do que o cuidado com quem está ao redor. O instinto dela é um instinto do mal. O que ocorre? Ela vai, põe a imagem para mim. Quando ela leva para o hospital, a criança é internada, toda machucada. Socorro, socorro, grita a criança. Tira o áudio, por favor. Tira o áudio porque é muito violento. Por favor. Ali, no fundo, ela vai e ela está beliscando o filho, né, e sacudindo a criança. As outras mães olham e uma delas filma. E na hora em que, né, ela é filmada, ela vai, logo depois, corta aqui para mim, por favor. Logo depois, ela é levada para a delegacia. O delegado não pode deixá-la presa, porque a lei diz que passou o período do flagrante, mas não há de passar no corpo da criança as marcas por um bom tempo, assim como não passará jamais, né, na mente dessa criança toda sorte de crueldade que a própria mãe faz. A única decisão que a justiça tomou, e nem sei bem, hein, se foi a justiça ou se foi o próprio hospital, mas ela não pode visitar o filho. Sim, ela não pode visitar o filho. E quando o filho sair de lá? Essa que é a questão que a justiça deveria imediatamente entrar em cena. Põe no Cidade. Deitada em uma cama de hospital, a criança de 4 anos grita. O menino reclama das agressões da mãe, que o acompanha na unidade de saúde. Repare que ela bate no rosto da criança e, mesmo doente, empurra o menino. As imagens foram gravadas pelo celular por esta mulher, que acompanhava o filho neste hospital infantil de Apucarana. Ela estava no mesmo quarto onde aconteceram as agressões. Ela prefere não mostrar o rosto, já que teria sido ameaçada depois do flagrante que fez. A testemunha conta que só fez a gravação porque não suportava mais assistir a vários episódios de brutalidade. Ela pegou, levantou, acordou, né? E levou o menino para tomar banho. E ele estava reclamando de frio e ela pegou e falou assim, eu não tô com frio. Aí ele falou assim, ó, eu tô com frio. E ela não estava nem aí para o menino. Até então eu já estava ficando chocada com aquilo. Em nota, o hospital informou que todas as providências necessárias foram tomadas junto com a assistente social da unidade após o recebimento da denúncia. Ainda no hospital, várias mães que teriam presenciado as agressões prestaram depoimento ao Conselho Tutelar. E todas disseram que os maus-tratos aconteciam sempre na ausência da equipe médica. A criança foi internada com vários ferimentos pelo corpo.
segundo a mãe, depois de cair de uma escada. A polícia investiga a história. Nós fomos na casa dela e não há constatação que naquele local exista qualquer escada. Então precisa ser melhor avaliado como ocorreu então esse acidente, o que levou à última internação do garoto. A polícia enviou um ofício ao hospital orientando que durante o período de internação a mãe seja proibida de acompanhar o filho. Por determinação do Conselho Tutelar da cidade de Marilândia do Sul, onde mora a família, o pai do menino, que é separado da mãe, é quem está agora incumbido de cuidar da criança, até que ela receba a alta do hospital. E já adianta que a mãe corre risco de perder a guarda do filho. Em depoimento à polícia, a mulher de 21 anos nega ter agredido o filho. Eu não estou agredindo ele. Eu estou simplesmente, como as outras mães que estavam comigo do lado vendo, eu estou segurando ele porque senão ele ia cair e se machucar. A mulher chegou a ficar detida na delegacia, mas teve de ser liberada pelo delegado, já que havia passado o flagrante e vai responder ao inquérito em liberdade. Apesar das investigações da polícia e da intervenção do Conselho Tutelar, para quem testemunhou a cena, ainda é difícil esquecer os gritos da criança. Mas, fundamentalmente, né, o próprio delegado pode pedir ao juiz para prender a mãe, desde que ele comprove, e isso ele vai fazer, né, comprove que aquelas marcas são marcas de agressão, já que ele tomou. Tem lá o boletim do próprio hospital, que a entrada que ele deu é a entrada, né? A entrada que a criança deu, lá está escrito que caiu da escada. Se porventura os médicos do hospital ou uma perícia, uma coisa ou outra, constatar que aquilo são marcas, né? Aquelas são as marcas de uma agressão, o delegado pode colocá-la atrás das grades a qualquer momento. Eu vou dizer, mas não tem um juiz da infância e da juventude que não dê. Tô certo, Faraó? Tá certo. Até você veja bem, Marcelo, o delegado só não prendeu a mulher porque não estava no período da flagrante, mas ele foi no local, foi na casa e descobriu uma mentira, entre outras. A casa não tem escada, portanto a criança não caiu da escada. E se ela mentiu, e ela, para disfarçar, usou a mentira da queda da escada para justificar os ferimentos que eram graves, claro que ele pode pedir a prisão preventiva, que deve ser decretada. E mais do que isso também, né, além dessa mentira, tem a mentira da própria entrevista, porque as imagens são nítidas e os gritos da criança são nítidos e os testemunhos das mulheres que lá estavam também são claros. Portanto, ela, nesse momento, pode ir para a cadeia, o que deveria ocorrer. E se eu fosse o Conselho Tutelar, aí é apenas por uma questão de experiência, já que a mãe faz assim, ela tem 21 anos, para entregar a criança para o pai, deveria também ver quem é o pai. Não é que eu estou dizendo que ele seja uma pessoa do mal, não. O que eu estou dizendo é o porquê eles se separaram e quem é o pai, né? Para a emenda não ficar pior do que o soneto. Me dá as 3 aqui, por favor. Olha, bonitinho, as 3. As 3. Olha que coisa mais linda do mundo. Vai vendo. Essas 3 aí, Verônica, Larissa e Letícia. Sabe como é que elas se chamam? O bonde das loiras. Tá bom ou não? Exatamente. Elas são aqui de São Paulo, mas elas vão dar golpe lá no Rio de Janeiro. Né? Vão para lá e aí o que é que elas fazem? Umas elas trocam de vez em quando as cores dos cabelos, aí de repente elas também vão atrás de cartões bancários, elas travam os caixas eletrônicos, pergunta para a picota aqui para mim, pergunta para a pessoa, com uma ajudinha? Aí, quero ajudinha sim. Resumo, não tem ajudinha nenhuma. Elas travam e pegam os códigos do cartão. Põe no Cidade. Uma quadrilha em ação.
O bonde das loiras. Um grupo de jovens bonitas e perigosas. Mas outra loira cruzou o caminho delas, esta delegada. Quando eu questionei, poxa, vocês não ficam com dor na consciência de lesar idosos? Ah, não, doutora, porque isso é uma mentirinha do bem, porque o banco acaba ressarcindo. O bonde das loiras é formado por golpistas de São Paulo que vinham ao Rio de Janeiro nos finais de semana. Elas costumavam se hospedar neste hotel em Copacabana. São 3 moças muito bonitas, muito bem arrumadinhas, e tranquilo, não dava para desconfiar de nada, nem coisa nenhuma. Ainda pediram desconto. Nesta última viagem ao Rio de Janeiro, as jovens ficaram pouquíssimo tempo aqui dentro. Elas pegaram a chave do quarto 302. De acordo com os funcionários, as loiras passaram apenas 1 hora aqui, neste local. Elas então pegaram as malas, deixaram sobre as camas e foram embora. Estavam seguindo para mais uma ação criminosa. Estas imagens gravadas pelo banco que era alvo da quadrilha mostram uma criminosa usando cola e papel para travar os caixas eletrônicos. Entre os bairros do Catete e de Laranjeiras, na zona sul do Rio. Depois disso, ninguém conseguia usar o leitor de cartão. Segundo a polícia, todo fim de semana era assim. O bonde das loiras interrompia o funcionamento das máquinas em 3 agências desta região. Os clientes, então, seguiam para uma 4ª opção e acabavam caindo em uma armadilha. Dentro do banco, os caixas eletrônicos já estavam com um dispositivo que prendia os cartões das vítimas. Esta aposentada, que prefere não ser identificada, teve o cartão retido e foi abordada rapidamente por 2 integrantes do bando das loiras. Elas disseram que estavam com o mesmo problema. Uma moça chegou perto de mim e disse assim: olha, a senhora não vai poder tirar, você é de fato está presa. Com esse argumento, as golpistas fingiram oferecer ajuda. A idosa acabou usando um celular das criminosas. A vítima falou a senha do cartão para uma mulher que se passava por atendente do banco. Resultado, saques que chegaram a R$13 mil. O faturamento da quadrilha girava em torno de 30 mil por dia. Foram presas Verônica Freitas Gomes, de 19 anos, Larissa Batista de Oliveira, de 23, e Letícia do Nascimento Laurindo, de 26 anos. A mais velha vinha usando o dinheiro sujo para montar negócios. Informou que tem um caminhão tipo um trio elétrico para promover bailes e também está montando uma esmalteria. E falou que, como as peças são muito caras, ela precisava aplicar esses golpes para acabar de terminar o negócio dela. Eram 2 detalhes que elas prestavam atenção, na verdade eram 2 cores. Primeiro era a cor do cabelo, que tinha que ser branco, e segundo era a cor do cartão bancário, para ver a movimentação daquela conta. Pela cor do cartão é possível saber o tipo de conta e ter uma ideia da movimentação financeira. Para evitar ser vítima de esquemas assim, esta idosa vai ao banco sempre acompanhada. Venho com meu filho aqui, que me traz ao banco. Quando eu tiro o dinheiro, ele está sempre comigo. Eu estou sempre atenta. Não me assenha para ninguém, ó. 76 anos, ninguém pega não. Para quem não tem companhia, o ideal é manter a atenção redobrada. E eu vou direto ao Rio de Janeiro, onde o nosso Hernani Leva Bala tem mais informações. Diga lá, Hernani, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Olha, este bonde tem pelo menos mais uma loira. A polícia tenta identificar a mulher. Ela era responsável por atender as ligações, se passando por funcionária do banco. Dessa forma, a criminosa pedia as senhas das vítimas, que acabavam passando os números. E por falar em telefone, para você ter uma ideia, uma das presas pediu à delegada para ligar para a mãe. Os investigadores, então, permitiram. Ela disse o seguinte no telefone: aconteceu. Ou seja, Marcelo, a mãe sabia que a filha era uma golpista. Os agentes agora apuram se ela se beneficiava com esse esquema, Marcelo. Legal, obrigado, Hernani.